Bem-vindos todos a esta nossa reunião, nesta sexta-feira, onde nos debruçaremos mais uma vez sobre o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, o Evangelho do Cristo, sob a ótica do Espiritismo. Como nós já combinamos na semana que antecedeu a esta, nós hoje vamos voltar um capítulo e estudar Honrai o vosso pai e a vossa mãe. As coisas acontecem quando tem que ser, não é? Estamos aí nas vésperas do Dia dos Pais, então parece que é um bom momento para nós revisitarmos estas parábolas, esses ensinamentos, para nós pensarmos, para nós analisarmos e nos dedicarmos cada vez mais a sermos melhores a cada dia. Cada vez que nós nos reunimos, seja nos estudos de quinta ou hoje, na sexta-feira, nós todos estamos fazendo isso sob a égide dos nossos amados protetores, dos nossos guias espirituais, abraçados, confortados por Jorge de Carvalho, nosso pai espiritual, por que não chamá-lo assim, já que sempre nos acolhe, sempre nos cuida, sempre nos sustenta e nos socorre nos momentos mais difíceis. Jorge de Carvalho é o patrono espiritual, é o diretor espiritual da nossa casa, do Centro Espírita Fé, Amor e Caridade. Em sua equipe há inúmeras outras pessoas já desencarnadas, espíritos de luz, que vêm nos ajudar. Existem os nossos antepassados que estão lá trabalhando conosco como guias, como protetores. Existem aqueles médiuns que já foram trabalhadores da casa e tenho certeza, nesse momento de pandemia, onde muitos trabalhos acabaram sendo suprimidos, tenho certeza que eles estavam lá, trabalhando no nosso lugar, enquanto que nós, à distância, estudávamos, orávamos e buscávamos mentalizar a nossa casa. Nossa casa simples, nossa casa humilde, não precisamos de luxo, não queremos luxo ali. Nós queremos apenas um lugar de paz, um lugar de amor, onde possamos nos encontrar, nos envolver, nos abraçar, agora virtualmente, mas sempre unidos em coração, em prece e em amor. Nessa equipe de Jorge de Carvalho, existe a equipe médica do Dr. Bezerra de Menezes, do Dr. Brenha Ribeiro, que foi um médico que viveu aqui em São Roque e, inclusive, veio a falecer em virtude da gripe espanhola. Contava minha avó que ele havia socorrido e amparado muitos, inclusive ela, minha avó, que teve essa experiência de pegar a gripe espanhola, que graças a Deus nela não foi tão forte, ela conseguiu se curar. E ela reporta que Brenha Ribeiro esteve com ela, socorrendo a ela e a outros da parentela que não estavam bem, e que poucas semanas depois foi ele que tombou vítima da gripe. E que continuou assim que foi possível trabalhando, e ele trabalha lá na nossa casa, na equipe de Jorge de Carvalho. Então não pense nem por um momento que quando nos reunimos, quando estamos aqui estudando o Evangelho e mesmo depois trocando ideias a respeito, não pense que estamos sós. Onde 2 ou 3 estão reunidos em nome dele, ele está sempre em meio deles e então está também em nosso meio. Às vezes a lição é um pouco mais curta e nós precisamos continuar ligados no horário que nós nos comprometemos, porque os trabalhos que eles estão fazendo lá na casa, à distância, ou socorrendo esses espíritos que estão aí, soltos, perambulando, sem saber para onde ir, dependem que nós estejamos ligados na doutrina do Cristo e no nosso papel na doutrina espírita durante todo aquele período. Então, nós começamos às 19 e vamos até às 20. Às 20 nós encerramos. Às vezes o assunto tá bom, às vezes nós queremos até dar uma continuidade, mas às 20 nós precisamos fazer as nossas preces, os nossos agradecimentos, porque se encerra ali a atuação dos espíritos no trabalho socorrista.
Obviamente, por vezes voltamos a conversar sobre o mesmo tema, ficamos mais um pouco entretidos ali, e isso não tem mal nenhum, e não pense que por causa disso também os nossos protetores não estão nos ajudando, estão sim, mas nós temos um compromisso com a espiritualidade. Então nós podemos dizer, com certeza, que durante a pandemia não paramos de trabalhar. Paramos de nos encontrar no recesso físico do Centro Espírita Fé, Amor e Caridade, mas continuamos unidos a ele em pensamento, em orações, em amor, em dedicação, para que as nossas energias, para que as nossas preces, as nossas humildes preces pudessem ser aproveitadas em favor de tantos sofredores. Eu costumo dizer ainda que nós estamos vindo agora para uma fase amarela, segundo foi amplamente noticiado na mídia. Pode ser que em breve nós tenhamos a oportunidade de nos reunir fisicamente de novo, com todas as cautelas, com todos os cuidados, mas parece que esse momento está se aproximando. Isso não tira de nós a responsabilidade de mantermos-nos unidos, firmes e convictos, porque nós também fazemos parte da equipe de Jorge de Carvalho. Eu hoje pedi para a Patrícia fazer a prece. Eu quero que todos saibam que essa é uma oportunidade aberta a todos. Eu costumo verificar quem participou do último estudo, ou do anterior, ou pelo menos estava presente ali, mesmo que não tenha se manifestado, porque eu gosto de dar oportunidade para todos, porque todos nós podemos crescer, todos nós podemos nos melhorar, assim como muitos de vocês já fizeram as preces. Se acaso alguém tem vontade de fazer e eu não tenha percebido, porque agora é mais difícil pelos meios virtuais, as coisas às vezes não são tão fáceis de visualizar. É só falar comigo no particular. Estão abertas as oportunidades para todos que quiserem participar, tá bem? Aqui não tem privilégio, nenhum de nós é privilegiado. Ontem mesmo eu não pude estar presente, procurei adiantar a gravação e quem estava fez um estudo belíssimo, que depois eu fui acompanhar, falei, nossa, quantas ideias boas, quanta coisa interessante sai de um grupo quando se faz tudo em nome do amor. Então agora nós também estamos em nome do amor chamado Cristo Jesus, para tentar entender as nossas relações parentais. Mas como? Dificuldades com a parentela? Quem não tem? Se aqui alguém não tem, parabéns. É porque você já conseguiu fazer grande parte daquilo que lhe trouxe a essa encarnação. Grande parte do que nos traz aqui é reconquistar corações. E nascemos na mesma família, daqueles que precisamos aprender a reconquistar todo dia, a valorizar, a amar e a perdoar. Finalmente indo para o estudo, não é? Capítulo 14. Honrai a vosso pai e a vossa mãe. Conheceis os mandamentos. Não cometereis homicídio, não cometereis adultério, não roubareis, não levantareis falso testemunho, não prejudicareis a ninguém, honrai a vosso pai e a vossa mãe. Marcos 10, versículo 19, Lucas 18, versículo 20, Mateus 19, versículo 19. Em Êxodo, honrai a vosso pai e a vossa mãe, a fim de que os vossos dias se prolonguem na terra que o Senhor vosso Deus vos dará. Piedade filial. Honrai vosso pai e vossa mãe é uma consequência da lei geral de caridade e amor ao próximo, pois não se pode amar ao seu próximo sem aprender a amar seu pai e sua mãe. No entanto, a palavra honrai encerra um dever a mais para com eles, o da piedade filial. Deus quis mostrar com isso que ao amor é necessário acrescentar o respeito,
a consideração, a submissão e a condescendência, que implica na obrigação de cumprir a relação a eles e, de uma maneira mais rigorosa ainda, tudo o que a caridade determina em relação ao seu próximo. E esse dever filial se estende naturalmente às pessoas que fazem o papel de pai e mãe, as quais possuem ainda mais mérito, visto que sua dedicação é menos obrigatória. Quando ele fala honrai pai e mãe, não é só obedecer, não é ter orgulho. Eu tenho honra de ser filho de fulano. Não, é mais do que isso. Nessa locução honrai, ele quer que esse amor seja somado ao respeito, à consideração, à submissão, não a submissão de ideias, porque às vezes os pais têm umas ideias diferentes dos filhos, com as quais nós não concordamos, ou com as quais eles, os filhos, não concordam com os nossos pontos de vista. Eles, obviamente, não devem se submeter cegamente, mas tem que ter um certo respeito, uma consideração. Não adianta humilhar, criticar, porque o pai pensa diferente dele. E a condescendência. Nossos pais não são perfeitos, assim como nós também não somos. Nossos pais são frágeis, têm medo, têm angústias, têm doenças físicas, doenças mentais. E a condescendência nos estimula a aceitá-los tal quais são. É muito importante que nós, para aprendermos a perdoar aquilo que nos impacta, aquilo que nos magoou, talvez uma vida inteira em relação aos nossos pais, é que eles não sabiam ser diferentes. Eles deram tudo o que tinham para dar. E eles fizeram o seu melhor. Para nós talvez tenha sido pouco. Para nós talvez tenha faltado muito. Para nós houve muita rigidez e pouco carinho. Mas às vezes eles não sabiam dar carinho. Quantas pessoas não ensinam os seus pais a ser mais carinhosos, não ensinam os seus pais a beijar, porque os nossos pais, pelo menos eu que já não sou tão novinha assim, Os nossos pais foram criados de uma forma que o pai não era amigo do filho. O pai tinha que ser o que tomava conta, ele tinha que ter respeito. E o respeito, na concepção deles, não permitia grandes gestos de afeto e de amor. Não que eles não amassem, mas eles se policiavam, eles se seguravam, porque se eles fossem muito bonzinhos, muito amorosos, muito beijoqueiros, o que aconteceria? Eles achavam que iam perder o respeito. Então, eu tive um pai extremamente amoroso e tenho uma mãe que não era tão efusiva assim. Sempre foi atenta, sempre foi cuidadosa, mas tinha uma certa dificuldade porque os pais dela eram assim. Já os pais de meu pai eram pessoas mais naturalmente afetivas, afetuosas, no demonstrar. Uma coisa é você ter afeto, outra coisa é você demonstrar afeto. Eu amo aquela criança, mas eu beijo aquela criança, eu acarinho, eu faço cosquinha, eu ponho no colo e eu aperto, eu jogo para cima. Aquele que não está fazendo isso ama tanto, às vezes até mais, mas ele não demonstra. E isso cria uma dificuldade de comunicação, porque nós somos táteis, nós gostamos do toque. Nós somos carentes, nós gostamos do afeto demonstrado. E o afeto subentendido nem sempre supre algumas necessidades. E nos revoltamos porque meu pai não foi amoroso, porque a minha mãe era muito brava. Mas ela era brava porque ela estava cuidando de você, do jeito que ela sabia cuidar, do jeito que ela entendia que era o melhor para você. É difícil? Difícil. Mas nós temos que nos colocar no lugar deles. E quando nós temos esse movimento de empatia, nós somos mais condescendentes. Quando nos colocamos no lugar deles. E é interessante quando ele diz aqui que esse amor filial é de pai, é de mãe e é para aqueles que fazem as funções de pai e de mãe. Quantos não são órfãos e são adotados?
Quantos não perderam seus pais e são criados pela tia, pela avó? Quantos filhos de pais vivos estão nas instituições? Quantos filhos de pais vivos nem sabem onde andam seus pais e são criados pelos parentes que trazem para si aquela responsabilidade? E aí, o dever filial ou o dever familiar de amor e de honrar, no sentido que o Evangelho nos ensina, é ainda maior. Porque o pai e a mãe, eles tinham uma certa obrigação para conosco, uma obrigação assumida com o plano espiritual. Já aquele que, vendo a situação da criança, de pais desconhecidos ou de pais da família que vieram a faltar por um motivo ou por outro, trazem a si aquela responsabilidade, o dever de amor filial é muito maior. Porque essas pessoas, elas não tinham obrigação. Elas não vieram para esse plano com aquela missão de criar aquela determinada criança. Mas no momento que ela fala, vem comigo, porque não vai te faltar nada, porque você é meu e eu vou te proteger, ele está fazendo muito mais do que seria de se esperar dele. Então a gratidão deve ser ainda maior. É interessante, né? Porque eu vejo muitas pessoas falarem assim, eu não vou adotar. Eu não vou adotar porque filho adotivo dá problema. Filho legítimo não dá, né? Filho de sangue não dá problema. Essa criançada que passa dos limites, esses que às vezes até enveredam pelos caminhos do crime, esses que são orgulhosos, esses que estão se perdendo na droga ou nas bebidas, esses que não gostam de estudar, esses que aprontam, são só os adotivos. Os filhos de sangue não dão problema. Então, é um preconceito terrível que nós temos e nós temos que superar, porque nós sabemos que cada espírito é único. E aquele que nasceu no teu lar, às vezes é muito mais problemático do que aquele órfão que está precisando de alguém que lhe dê a mão. Muito bem. E quando nós estamos falando em honrar pai e mãe, além de respeitar, é assisti-los na necessidade, é dar repouso nos dias de velhice, rodeá-los de atenção, da mesma forma como fizeram quando nós éramos criança. Mas tem gente que fala, não, minha mãe ficou sozinha, meu pai ficou sozinho, vou trazer lá em casa, né? E daí ela fica tomando conta das crianças, acaba sendo meio que empregada. Acaba dando para uma pessoa de idade uma responsabilidade que muitas das vezes ela não tem mais condições de fazer. Lógico que ela vai ajudar e vai fazer isso com carinho, porque quem é que não quer cuidar dos netos? Mas nós não podemos outorgar essa responsabilidade ou só tê-la por perto por causa disso. E nós precisamos tratá-los com verdadeiro afeto. Se acaso nós vamos suprir as necessidades, caso o que ganham do INSS é pouco, ou talvez nem ganhem nada, então nós vamos dar o que nós comemos, o que nós temos, e não apenas o suficiente para não morrer de fome. Nós precisamos tratá-los com o mesmo carinho. Eles passam a ser nossos filhos. E como filhos, precisam de carinho e de atenção. Mas nós já falamos que às vezes existem os maus pais, né? Que abandonam, que não pagam a pensão alimentícia, que machucam, que violentam, que estupram, que exploram. E esses pais, como honrá-los? Cabe a Deus puni-los e não aos filhos. Se a lei da caridade ordena pagar o mal com o bem, ser indulgente com as imperfeições dos outros, não maldizer seu próximo, esquecer e perdoar os erros, amar mesmo os inimigos, quanto maior não são essas obrigações para com os pais, mesmo para os maus pais. Difícil, né? Diante disso tudo que eu falei, querer que a pessoa ainda ame, ainda esteja junto. Não, perdoar, lembra que nós já conversamos sobre isso desculpa. Perdoar não significa obrigatoriedade de conviver. Mas nós não podemos ser iguais a eles.
foram tão maus, se foram tão mesquinhos, se foram tão ausentes, nós não podemos nos igualar naquilo que nós odiamos, naquilo que nós não gostamos. Então vamos aprender de forma dolorosa às vezes, mas vamos revisitar os nossos sentimentos e buscar uma forma que nos leve a perdoá-los e, na medida do possível, buscar que nada lhes falte. Afeto é uma coisa que você não impõe. Amor, nós não temos como impor. Olha, a partir de amanhã você tem que perdoar fulano e você vai sentir amor por ele. Não funciona assim. E nem é isso que o Cristo espera. O Cristo espera que caminhemos para o perdão. Mais cedo ou mais tarde, nós vamos acabar amando aquela pessoa e aquela pessoa vai nos amar. Talvez não seja nesta encarnação, talvez seja em outra. Mas nós precisamos nos libertar do sentimento mal que ainda guardamos dentro de nós e que nos adoece e que nos magoa e que nos tortura. E nós precisamos ser diferente, agir diferentemente de tudo aquilo que nós condenamos naquela pessoa. Obviamente, não dá. São casos e casos, situações e situações, mas o direcionamento do Cristo é pagar sempre o bem com o bem, porque a justiça divina se fará. Perdoar, lembrem-se, não é conviver. Mas quando nós agimos equivocadamente com os pais, é muito mais grave do que quando agimos equivocadamente contra um terceiro. Porque o pai e a mãe têm para conosco um crédito de amor. Nós devemos ter para com eles um cuidado todo especial. E daí tem um trechinho que diz assim, eu vou ler de novo. Honrai o vosso pai e vossa mãe, a fim de viverdes longo tempo sobre a terra que o Senhor, vosso Deus, vos dará. Como assim? Lembremos que ele estava conversando com os hebreus. Isso aqui está nos 10 mandamentos. Quem trouxe os 10 mandamentos foi Moisés. Moisés falava com os hebreus, que na época buscavam a terra prometida. E eles não tinham essa preocupação com a vida espiritual. O sonho daquele povo era ter uma terra para chamar de sua. O sonho daquele povo era alcançar a terra prometida. Então, foi dito a eles da forma que eles seriam capazes de entender. Se você honrar seu pai e sua mãe, você viverá longos dias na terra que o Senhor vos há de dar e serão dias felizes. Hoje, nós olhamos a postura do Cristo e nós olhamos o que nos trouxe o Espiritismo e dizemos que viveremos longo período, não na terra prometida aos hebreus, mas na terra espiritual, no plano espiritual, onde teremos uma vida longa, uma vida tranquila, uma vida com a consciência tranquila e com o coração cheio de amor, porque nós iremos receber a recompensa das boas obras. E quando nós falamos em pai e mãe, e quando nós falamos em próximo, o próximo e o próximo não tão próximo assim, que está um pouco mais distante ou está a milhares de quilômetros de distância, nós chegamos na parábola em que o Cristo coloca quem é meu pai, quem é minha mãe, e isso sempre cria muito comentário, muita dissidência entre os estudiosos, entre os teólogos. O que será que o Cristo quis dizer com isso? Mas por que o Cristo teve essa reação? Por que ele falou daquele jeito com a mãe dele, se ele era um filho amantíssimo? Então vamos tentar entender isso aqui sobre a ótica do Espiritismo. Tendo Jesus entrado numa casa, a multidão novamente se aglomerara, a tal ponto que eles nem sequer podiam tomar a refeição.
A esta notícia, os seus parentes vieram para detê-lo, pois diziam: ele perdeu o juízo. Chegaram sua mãe e seus irmãos, e estando do lado de fora, eles o mandaram chamar. A multidão estava sentada em torno deles. E disseram: eis que tua mãe e teus irmãos estão lá fora, eles o procuram. Jesus responde: quem são minha mãe e meus irmãos? E percorrendo com o olhar os que estavam à sua volta, disse: eis minha mãe e meus irmãos. Todo aquele que faz a vontade de Deus, esse é o meu irmão, minha irmã e minha mãe. Isso está contado em Marcos e em Mateus. Apesar de não haver uma grande divulgação do fato, Jesus teve outros irmãos. E, obviamente, você tem uma família em que um filho é o Cristo. E esse filho sai por aí, esse irmão sai por aí, falando coisas maravilhosas, mas que os assustavam. Esse irmão sai por aí fazendo curas. Esse irmão sai por aí ficando famoso. Esse irmão sai por aí correndo riscos, porque estava vivendo uma situação de grande turbação no momento econômico, no momento político. Roma, Israel, Palestina, aquilo estava um caldeirão efervescente. E, obviamente, era uma preocupação para a família, aquilo tudo que ele fazia. Então, os irmãos não acreditavam que ele estava fazendo novamente, se expondo daquela forma. E olha o que o texto diz: a essa notícia seus parentes vieram para detê-lo, pois diziam: ele perdeu o juízo. Não que ele estivesse louco, não que achassem que ele era uma pessoa a qual não tinha condições de discernimento, não. Ele era louco de se expor daquele jeito. Eles previam o que podia acontecer. E Maria vem junto. A mãe vem junto, porque os filhos estão enlouquecidos aqui. Eles querem ir buscar Jesus. Ela vai junto. Não significa que ela também achasse que Jesus estava errado, não. Qual é a mãe que, quando está vendo que os filhos vão se enfrentar, não vai junto para evitar, não é? E quando chegaram lá, veja que eles não foram invadindo, eles não foram brigando. Eu tenho para mim, me colocando no lugar de uma família, que talvez eles o chamassem para fora e dissessem: vamos embora, você está correndo risco, por que você está fazendo isso? Qual mãe, qual pai, qual família que quer que o seu filho corra risco? Que enfrente o poder dominante daquela época? Era crucificação, era açoite em praça pública. Se hoje já não é fácil, imagina naquela época. Então eu acredito que os irmãos de Cristo foram buscá-lo na tentativa de evitar que ele se expusesse mais. E Maria vai junto porque ficou preocupada com a situação e ela também se preocupava muito com Jesus. Qual mãe não se preocuparia? Quando chega lá, mandam chamar Jesus. Vem, chama meu filho que eu preciso falar com ele. E eles dão a notícia. Jesus estava lá na assembleia cheia de pessoas, discípulos, pessoas que estavam com ele, porque não eram só os 12. Os 12 eram os mais assíduos, eram os que estavam mais elevados ali, mas haviam muitos que andavam com ele por todos os lugares e que bebiam das fontes de suas palavras e que aprendiam a ser melhores cristãos. E naquele momento, ele aproveitou, porque ele aproveitava qualquer circunstância para pregar. E ele diz: quem é meu pai? Aliás, ele diz: quem é minha mãe? Quem é meus irmãos? Eis aqui minha mãe e meus irmãos. Quem está comigo, quem está nessa luta, quem está seguindo minhas palavras, é minha mãe, é meu irmão, é minha irmã. Essa é uma família espiritual. Enquanto que os outros irmãos do Cristo, porque não se tornaram seus apóstolos, não foram vistos aos pés da cruz, eles eram apenas família física.
mas não havia a mesma afinidade. Então ele aproveitou aquele momento para explicar a diferença entre família corporal, a que nasce com vínculos sanguíneos, detectado lá pelo DNA, e a família espiritual, que se une em torno de uma ideia, de um sentimento, de uma fé e que por vezes, ou melhor, na maior parte das vezes, continuam com laços profundos, encarnado, desencarnado e com várias encarnações. Digamos, num exemplo muito distante do Cristo, é óbvio, mas nós temos a nossa família sanguínea, consanguínea. Né? Nós temos nossos pais, nossos irmãos, nossos filhos, nora, genro, cunhado, cunhada, tal. Nossa família carnal. Nós temos aqueles que comungam conosco de um sentimento, de uma afinidade, que por vezes a gente se dá muito melhor com um amigo do que se dá com um irmão. Se dá muito melhor com um amigo, uma amiga, do que se dá com a mãe, com o pai ou com o filho. Isso é uma afinidade espiritual. E nós temos a nossa família espiritual também, que é formada por aqueles que comungam a mesma fé, a mesma religião. Nosso grupo de estudo, os frequentadores da nossa casa e de outras casas espíritas também, eles são também uma parte da nossa família espiritual. Nossa família espiritual, com vínculos espirituais encarnados na Terra, em corpos que têm o DNA de outras famílias. Pessoas com as quais temos muita afinidade ou menos afinidade. Então o Cristo não estava fazendo pouco caso da mãe, e depois a história não conta, mas eu acredito que depois de ele ter dado essa lição, de ter comentado mais alguma coisa, ele deu um jeitinho, falou dá licença e foi lá ver o que a mãe queria. Foi acalmar aquele coração sofrido, que via aquele filho perseguindo seus sonhos, fazendo aquilo que acreditava, mas indo por tortuosos caminhos que o levariam a experiências muito dolorosas. Muito bem. Eu gostaria que vocês entendessem que eu não consigo estudar o Evangelho sem me dirigir para lá. Eu me coloco no lugar daquelas pessoas. Eu me coloco no lugar de Maria, mãe. Eu coloco-me no lugar de José, pai. Eu me coloco no lugar daqueles irmãos e como deve ter sido difícil, conflituoso o relacionamento entre eles. Será? A gente se dá bem com todos os irmãos? Os que são mais diferentes, os que não são, acabam se afastando. Um movimento natural da vida. Então, quando nós nos colocamos, nos reportamos até eles, nós conseguimos entender as palavras que o Cristo diz e as situações que eles viveram com um sentimento mais próximo de uma realidade. Principalmente porque as Escrituras nos trazem tudo muito picadinho. Ah, aconteceu isso, aconteceu aquilo. Mas entrar na emoção e no psiquismo de cada um desses personagens nos ajuda a entender o que o Cristo dizia. E daí nós voltamos para a nossa vida, nós voltamos para os dias atuais e aqui nós nos encontramos percebedores do que o Cristo quis nos dizer. E a seguir, no trecho que fala da ingratidão dos filhos e os laços de família, ele vem nos trazer informações importantes, não é? Nós já falamos sobre a reencarnação de Segismundo, nós já sabemos que nós nascemos na família certa, com as pessoas certas, por incrível que pareça, gente, nascemos no lugar certo, na família certa e com as pessoas certas, porque são as pessoas com as quais nós precisamos nos entender. Nós precisamos acalmar os nossos corações e fazer uma ponte de amor, de entendimento, de respeito, de solidariedade. E nós viemos para essa família por vários motivos.
Porque estamos unidos, atrelados a várias pessoas. Por várias encarnações, ou na última encarnação, ficamos presos em sentimentos. Não conseguimos nos libertar do ódio, da mágoa, da contrariedade, e de repente a única forma de fazer isso, de obter o perdão daqueles que nós magoamos e buscar a nossa paz de espírito, é uma reencarnação. E daí, como na história de Segismundo, voltamos para aquela família onde tentaremos urdir, tecer laços de amor e de afeto. Mas esse é um processo que pode ser complicado, esse é um processo que pode ser delicado. As pessoas que vêm para uma família porque precisam se ajustar e se acertar, vivem momentos de altos e baixos. Existem momentos em que irrompe um certo sentimento que não é desta vida, uma certa dificuldade, uma certa antipatia profunda por aquele irmão, por aquele filho ou por aqueles pais. A outra forma de virmos para uma família é que esses mesmos laços que nos uniram a outras pessoas, mas que desta vez são laços de afeto e de amor, nos trazem. E aí nós vemos aquelas pessoas que na mesma família têm uma afinidade, têm uma empatia, parece que um olha e o outro entende, um não fica sem o outro, é muito fácil o convívio, flui de uma maneira muito interessante e muito gostosa. E existem aqueles que precisam vir para algum lugar, um lugar onde eles aprendam. Então, nas famílias onde tem muita afinidade, que atraíram muitas pessoas de boa estirpe espiritual e que teriam tudo para viver numa paz e tranquilidade, no meio dessa família vem um espírito que nunca conviveu com eles, mas que ele precisa de exemplos firmes, ele precisa experimentar o amor, ele precisa experimentar afeto. Então nasce um espírito vindo de outro plano, de outro planeta, né? Na evolução dos planetas, um espírito que sofreu muito em outras encarnações e não desenvolveu o afeto, e de repente ele precisa de uma família amorosa. Às vezes um espírito que terá que reencarnar com tantas dificuldades físicas, motoras, psicológicas, todos os outros parentes com que já se tentou que ele se reabilitasse e não deu certo, e de repente, por amor, Deus manda para aquela família que não tem um karma para passar, que não tem uma experiência dolorosa que tenha traído, mas que são tão capazes de amar e amparar que recebem entre eles um espírito que vai precisar muito de paciência, de afeto e de amor. Então nós estamos sim na família certa, porque a cegonha, né, não erra o endereço, de jeito nenhum. Estamos, portanto, na semana do Dia dos Pais. Eu tenho um carinho muito grande por São José. E eu coloquei no Face outro dia, alguns criticam minha forma de pensar ou não, mas enfim, eu sou assim, eu sou muito transparente e pago preço por isso. Mas eu acho que todos os santos da Igreja Católica, todos os espíritos de outras religiões e de outras vertentes, são todos espíritos que vieram a esta terra, viveram intensamente as suas experiências aqui e, ao partirem, tiveram o reconhecimento da igreja ou de outras vertentes, né? Mas são o quê? São espíritos de luz. Foram pessoas que nasceram, viveram, morreram neste plano, deram exemplo de amor e solidariedade e que, ao partirem, estão agora na condição de espíritos de luz, assim como Bezerra de Menezes, assim como Emmanuel, assim como Buda, assim, enfim,
como todos os outros. Então, quando nós vemos José, o pai do Cristo, que de repente some da história, né? Parece que depois que ele fugiu com Maria em cima de um burrinho, fugindo da fúria de Herodes, dos perigos que se encontravam, depois que foram para o Egito, onde ele também precisou muito proteger Jesus, os outros filhos também, mas Jesus, porque Jesus chamava muita atenção. Imagine uma criança com uma capacidade de curar, uma criança que de repente podia fazer algo que todo mundo se alertasse. Então ele precisava ser protegido. Então, esse homem que teve uma passagem tão humilde, mas tão profunda na vida do Cristo. Esse homem que, assim como Maria, no plano espiritual, aceitou receber aquele espírito. Assim como Maria, não era um espírito qualquer. Ele ensinou Jesus a arte da marcenaria. Ele ensinou Jesus como se comporta na sociedade. Ele e Maria foram muito importantes na vida de Jesus. Então, nessa semana, não é? Que estamos aí próximos de comemorar o Dia dos Pais, vamos pensar em José abraçando Cristo, que podia ter levado um tombo, ralado um joelho. Que pai não põe o filho no colo? Aquele pai que não deixou que o Cristo fosse achado pelos romanos, nem pelos judeus. Aquele pai que protegeu da fome, do frio e do medo. Que José possa iluminar todos os pais. Que Jorge de Carvalho, pai da nossa família espiritual, olhe por nós, pelas nossas mediunidades, pelas nossas possibilidades de fazer o bem. Nos direcione e, assim como José, nos proteja da fome, da doença, do medo, da insegurança. Que nossos pais, encarnados ou desencarnados, possam sentir nesse domingo todo o amor, todo o afeto e toda a gratidão que somos capazes de sentir por eles. E para os que precisarem, o nosso perdão também. E que para os meus amigos do grupo, que são pais, que Deus os ilumine, os proteja e lhes dê a imensa capacidade de abraçar seus filhos, como José um dia abraçou Jesus. Que a paz do Divino Mestre esteja sempre em nossos corações, agora e sempre. Amém.